Boa noite, meus amores. Bom ver Boa noite, vocês Boa noite. Boa noite a neste todos. sábado abençoado, como sempre, né? Onde vamos estudar o nosso Evangelho segundo Mateus. E hoje a gente tem estudado sempre continuamente, seguindo a sequência. Nós estamos no capítulo 12, versículo 16. Nesse pequeno grupo de versículos, ainda do capítulo 12, o Haroldo, que fez a tradução para a gente, né, do grego, ele deu um subtítulo de O Servo do Senhor. Vai do capítulo 12, versículo 15, iremos até o versículo 21. Depois já entraremos em outro assunto. E nesse item 16, que é o que nós vamos tratar hoje, a anotação de Mateus diz o seguinte: e advertiu-os para que não tornassem público. Interessante. E nós vamos ver, o Aloysio Elias faz umas reflexões muito interessantes a respeito disso, porque eu realmente não havia compreendido, confesso para vocês, o significado disso, porque vocês se lembram que Jesus havia saído da sinagoga e percebendo que os fariseus pretendiam matá-lo, estavam planejando matá-lo. Então, no versículo anterior, versículo 15, nós vamos ler aqui para a gente recordar. Jesus, sabendo disso, quer dizer, sabendo que os fariseus pretendiam matá-lo, retirou-se dali. Seguiram-no turbas numerosas e ele curou a todos. E aí ele vai explicar como acho que ele já falou para vocês, a gente já ouviu essa explicação, como Jesus curou a todos, que é muito interessante. Eu achava que fosse uma cura com a sua energia, com a mão, né, impondo as mãos, ou mesmo só com as energias. A gente sabe que as energias purificadas, divinas de Jesus eram tão enormes, a aura dele, que ele sustenta a nossa terra, basta dizer isso, com a sua energia, com o seu pensamento, poder do seu pensamento celeste. E eu imaginei que fosse isso, mas a gente estudando mais afim, mais detalhadamente, percebe que tem outra explicação. Então, a gente vai colocar aqui Vamos compartilhar. Gente, já me perdi de novo. Meu Deus do céu. Não é possível. Daqui a pouco você se acha. Assim está difícil. Eu preciso aprender a caminhar, navegar por essas páginas, por esses... mais facilmente. Eu não estou conseguindo, não vai dar para eu compartilhar, peraí, porque eu não estou conseguindo visualizar aqui, achei. É aquela situação que eu havia dito. Está lá embaixo, tem que clicar uma tela que eu não estou acostumada com ela. Então, vamos lá compartilhar a tela. Aqui. Muito bem. Vamos lá, então. Eu só não botei para tocar, né? Que ótimo. Boa noite.
Retomando o nosso estudo do Evangelho de Mateus. Nós estamos agora no capítulo 12 do Evangelho de Mateus. E pela segunda semana, é o 15 pela ainda, segunda gente. reunião, no versículo 15. Me perdoe, porque eu assisti o 15 e assisti o 16 também. Deixa eu ver um instantinho aqui. Só para a gente poder contextualizar, o pessoal que não vem há algum tempo, o pessoal que acompanha pela internet, mas que andou pulando algum estudo, é importante a gente dar um panorama geral. Nós estamos numa sequência de passagens, né? Essa é a terceira passagem, que apresenta um contexto de muita tensão. O que é a tensão? Vamos lembrar de onde surge essa expressão no âmbito da física. Gente, vamos aqui interromper, porque não é esse. Não é esse. Realmente é o 16. É o próximo, né? É o próximo. Aqui. Boa noite, meninos e meninas. Opa! Conheço essa voz. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Alexandre. Francisco, Tudo Chacô, bem? Tudo Tudo bom? tranquilo? tudo jóia, tudo tranquilo. Graças a Deus. Boa noite, Gisela. Boa noite, meu filho. Eu estou aqui. Tudo bem com você? Dentro das possibilidades, tudo certinho. Que bom. Se não está como eu quero, está como eu mereço. Não, ele está bem, graças a Deus. Agora, do Francisco, mesmo em momento assim, mais ou menos ou não, ele faz uma poesia da coisa. Ele deixa brilhar. Gente. Coitado de mim. Agora foi. Boa noite. Continuar nosso estudo do Evangelho de Mateus. Acho importante a gente contextualizar, lembrar um pouco onde é que nós nos encontramos no estudo dessa obra, né? Lembrando que o Evangelho de Mateus, apesar do nome dele aparecer, né, como referência de autoria, ele é uma obra coletiva, né? A versão do Evangelho a que nós temos acesso, que foi traduzida do grego para a língua portuguesa, né? Nós adotamos a tradução do Haroldo, apesar que essa leitura pode ser feita em outras traduções, ela é uma versão que foi feita a muitas mãos. É importante que se diga isso, e aqui nós afastamos aquela visão, aquele entendimento pejorativo sobre a obra, porque ela é adensada, enriquecida e reestruturada e condensada e expandida em alguns trechos por espíritos de vanguarda. Quem é que faz parte desse trabalho, né? E nós encontramos essas referências na psicografia abençoada de Chico Xavier. Estevão, Gamaliel, a própria figura de Paulo de Tarso, Policarpo de Esmirna, Nestório, Quinto Varro.
E aí eu vou dar uma paradinha aqui, gente, para falar com vocês sobre justamente essas personalidades que ele falou, esses personagens. Eu não vou colocar, como eu falei para vocês, eu fiz o PowerPoint, mas vai ficar meio complicado. Então, eu fui pesquisar e realmente vocês se recordam, quem leu, que lá no livro Paulo Estevão, quando Gesiel foi recolhido na praia, vocês se lembram? Ele foi mandado para as galeras, né? Tanto faz, galés ou galeras romanas, e o chefe dele, o Sérgio Paulo, o comandante das galés, ficou doente, pegou uma doença que surgiu lá no barco. E ele foi chamado, foi convidado para... O chefe perguntou se o moço responsável pelos escravos que remavam, porque nas galeras, não sei se vocês se lembram, são escravos que passam praticamente a vida toda, até morrer, fechados num porão, remando. Aquilo é o castigo deles, é a prisão deles. E ele perguntou se havia esse Sérgio Paulo perguntou ao chefe dos remadores lá, dos prisioneiros, alguém que ele poderia indicar para cuidar dele. E ele indicou o Gesiel. O Gesiel foi de uma dedicação, de um cuidado. Ele cuidou do moço como se fosse um parente, um irmão muito querido. E passou noites em claro, porque era uma doença desconhecida, que deixava a pessoa com o corpo muito ferido, muito machucado, a própria doença. Muita febre. E ele conseguiu. Eu até hoje ainda penso que ele pode ter conseguido também, porque ele devia ter algum poder curativo, né? O Gesiel é um espírito muito elevado, missionário de Jesus, apóstolo de Jesus, enviado por Jesus para ajudar na divulgação do seu evangelho. E como ele... Giselda, Oi. se eu não estou enganado, porque eu já li também, mas eu esqueci muita coisa, ele fazia compressas e fazia oração também. No Sérgio Paulo. Ele era o cônsul. Era o cônsul, procônsul, né? Ele não era o comandante do navio, não. Ele era um cônsul romano. É verdade. Mas ele é que o navio ficava sob, vamos dizer assim, as orientações dele. Ele é que mandava, vai para lá, vai para cá. É ele que... Né? Porque, aliás, todos os romanos... É interessante isso. Todos os romanos, até me lembro de Neio Lúcio falando, numa outra situação de 50 anos depois. E também o Haroldo já falou isso uma vez, todos os romanos foram educados, foram criados para ser chefe. Como eles eram um povo dominador, o Império Romano dominava o mundo conhecido, nenhum deles trabalhava. Eles não sabiam o que era fazer trabalhos mais humildes. Eles cresciam, eram educados desde criança para comandar alguma coisa. Sempre. E esse rapaz ficou muito... o Sérgio Paulo ficou curado. Mas, em compensação, o Gesiel foi acometido, foi contaminado por esse mal. E começou a passar mal. E, então, o chefe dos remadores chamou o Sérgio Paulo e disse, olha, nós não podemos ficar com esse rapaz aqui. Vamos jogá-lo ao mar. Mas o Sérgio Paulo, que tinha lá seus princípios, né, seu lado bom, disse, não, eu não posso aceitar fazer isso, porque esse rapaz foi muito dedicado durante a minha doença e eu não posso simplesmente ignorar isso. Vamos fazer o seguinte, vamos pegá-lo, você pode colocá-lo na praia, deixe-o lá, mas deixe-o vivo, deixe-o, que ele não seja morto nem jogado no mar. E eles o levaram numa noite e o largaram nas proximidades de Jope, do porto de Jope. Jope é próximo de Jerusalém. E aí ele foi jogado na praia, e aí não vou entrar em detalhe, porque senão a gente vai desviar do caminho. Foi levado para a casa do caminho, onde Pedro cuidava dos enfermos. Vocês lembram disso, né? Que foi Pedro quem fundou, com João, Tiago e outros a casa do caminho. Então, Pedro
recebendo aquele rapaz, o levou para uma cama, eles nem queriam recebê-lo, porque diziam que não havia espaço. Aí Pedro falou assim, não, nós vamos atender assim, mas não tem espaço, não tem lugar para botá-lo. Vamos colocá-lo em algum lugar, a gente sempre damos um jeito. E ele ficou muito impressionado porque o Gesiel, delirando, repetia versículos de Isaías e outras partes do Evangelho, das Escrituras Sagradas, e Pedro ficou muito impressionado com aquilo. Quando o Gesiel ficou bom, Pedro foi se informar sobre ele, conversar com ele. E ele falou, não sei o que, Gesiel falando. Nós estamos muito ansiosos pela chegada do Messias. E o Pedro falou assim, o Messias já veio, você não sabe? Não sabia? E como ele, então? Não sabia. Pedro trouxe para ele as anotações de Levi. Eis aí o que a Luísa Elias fala de que Gesiel seria um dos autores das anotações de Levi, que é o Mateus. Porque vários desses, ele vai comentar isso, vários desses grandes espíritos, não era qualquer pessoa, eram espíritos de muita cultura. Eles contribuíram, eles fizeram anotações sobre as anotações de Levi, ou à margem, ou sobre, ou acrescentando alguma coisa para... De alguma forma, eles contribuíram. E ele fez diversas anotações, até comparando Jesus com o que ele conhecia, que ele tinha uma especial admiração por Isaías, o profeta Isaías. Então, essa é uma das situações. Depois, mais tarde, quando Saulo de Tarso vai para Damasco e é encaminhado, decidiu procurar Gamaliel, que havia sido o chefe dele, o Gamaliel era o rabino mais importante da época, que tinha o maior nível, e passou para Paulo o rabinato. Quando o Gamaliel se aposentou, Paulo o substituiu. Saulo, na época ainda era Saulo, o substituiu. E conversando, o Saulo já parcialmente, né, convertido, o Gamaliel deu para ele as anotações que ele tinha de Levi, de Mateus. E essas anotações também já estavam bem rabiscadas, riscadas, acrescentada alguma coisa. Então, foi outro que contribuiu também com algumas observações, porque, por sua elevada cultura, né, o Gamaliel também podia contribuir com essas informações. O próprio Paulo, depois, também fez algumas anotações, ele estudava muito. Depois nós temos, no livro 50 anos depois, o Nestório, que também estudava muito, era um escravo liberto, ensinava evangelho, ensinava outros tipos de assuntos, que ele era muito culto também. Nós sabemos que Nestório era a reencarnação do Públio Lentulus, né, há 2000 anos. E Nestório também fez. Depois tem o Quinto Varro. O Quinto Varro era um espírito elevadíssimo, cuja vida consta na obra Ave Cristo, e que ele pediu ao seu chefe superior para retornar à Terra, embora o chefe não queria que ele retornasse. Ele disse que ele tinha grandes projetos para ele, para o Quinto Varro, realizar, dada a sua ascensão, a sua capacidade, mas ele pediu para retornar, porque o filho dele havia ficado ainda em condições bem, né, necessitado de evangelho, de ajuda, muito materialista, muito voltado ainda para a guerra, para a parte belicosa ainda. Então, ele conseguiu autorização e retornou. Quando ele retornou, ele logo, jovem ainda, fez contato com o Evangelho do Cristo e ficou encantado. Obviamente que ele já sabia no plano espiritual, né? Ele já conhecia Jesus e a sua obra. E ele, então, ficou muito encantado e começou até a frequentar as catacumbas, ele não era respeitado pela mulher. A mulher era muito voltada para as coisas da sociedade romana, para as festas, os chás, para todo tipo de atividade com as mulheres de outros. E ela não conseguia aceitar de jeito nenhum, que era a mentalidade da época dos romanos.
que se pudesse viver no meio de gente suja, de gente pobre, que ela tinha ido com ele nas catacumbas e não se conformava em ter que ficar ali vendo aquilo, ouvindo aquelas baboseiras, e ele também fez algumas anotações. Então, eu só parei para poder falar, porque o Aloysio, para acrescentar isso, porque o Aloysio comenta que esses, né, o Nestório, o Gamaliel, o Estevão, que era o Gesiel, o Quinto Varro e outros, né, que eu não procurei, porque senão a gente vai ficar muito tempo. Eu nem sei como é que eu encontro o coisa de Esmirna lá, né? Como é o nome dele? Esqueci. Mas todos eles contribuíram e a gente entende que mais tarde, quando alguém decidiu traduzir essas anotações de Levi, deve, obviamente, ter levado em conta aquelas anotações e deve tê-las valorizado, porque senão elas não constariam, não integrariam o Evangelho de Mateus. Concordam comigo? Porque as anotações de Mateus ainda deixavam muito, segundo se fala, a desejar. Eram muito primárias, ele apenas reproduzia o que ele via, e essas anotações desses apóstolos de Jesus, esses luminares da espiritualidade, foram muito importantes para fechar o trabalho de Mateus, aquele que levou o nome dele, mas, na realidade, foi composto por inúmeros espíritos de escola que participaram, contribuindo para que o Evangelho ficasse tão rico como ele é hoje, o Evangelho de Mateus, que eu estou me referindo. Algum comentário, gente? Sobre esse comentário que você está falando, que não sei se foi a Luiz Elias que falou isso, né? Ele deve ter pesquisado. Sim. Se não foi fonte do Emmanuel, acho que é difícil de saber se outros complementaram, porque o Mateus estava do lado de Jesus, ele ia anotando o que Jesus estava fazendo e falando, né? Mas eu acho que não seria nem só essa parte que pelo que ele se refere. Ele vai dizer agora que a gente vai encontrar essas comprovações em Emmanuel, por isso que nos romances de Emmanuel, por isso que eu fui procurar. E ele anotava, mas eu acho que ele não se aprofundava para analisar aquilo que ele viu. Tem impressão. Vamos ver o que ele diz mais aqui. Estamos aquela visão, aquele entendimento pejorativo sobre a obra, porque ela é adensada, enriquecida e reestruturada e condensada e expandida em alguns trechos por espíritos de vanguarda. Quem é que faz parte desse trabalho, né? E nós encontramos essas referências na psicografia abençoada de Chico Xavier. Estevão, Gamaliel, a própria figura de Paulo de Tarso, Policarpo de Esmirna, Nestório, Quinto Varro. São todos espíritos especialíssimos que pegaram o proto-evangelho, que pegaram o texto ou o manuscrito fundamental, que surge sim das mãos de Levi, do apóstolo Mateus, e deram uma configuração que seria adiante mais didática para o nosso entendimento. Por isso que ele se estrutura, e isso vai acontecer bem mais tarde, em capítulos e em versículos, em partículas, né? Vocês devem estar pensando, por que o Aloysio está voltando lá no porquê estudamos assim? Porque hoje nós vamos pegar um versículozinho que faz marmanjo tremer as canelas. Sabe? Quando eu li esse versículo, eu gritei, mamãe. Tem a turma que ajuda, graças a Deus, né? Aí vem o Rogério, amigo especialista no interlinear, né? Pega a língua portuguesa, põe lá o grego e vai fazendo paralelo, palavra por palavra. Tem um amigo Rodrigo Mello, esses dois, sobretudo, me ajudaram muito nesse versículo. Todos fazem parte da equipe que monta. É um versículo muito curtinho. Quem não compreende os fundamentos de um estudo minucioso, pormenorizado, com essas características, em que estudamos sistematicamente, capítulo por capítulo,
passagem por passagem, versículo por versículo, desanima. E não vê razão para estudarmos um versículo como esse. Por quê? Porque ele parece o fragmento do fragmento. Ele é uma pecinha. Quem já fez, montou em família aqueles quebra-cabeças de 1000 peças, de mais de 500 peças, já viram? Reúne a família inteira. Aí tem uma pecinha lá que não parece com nada, que você olha para ela e fala assim, mas meu Deus, será que ela veio errado na caixa? E de repente é aquela peça que na hora que você colocar ela, a estampa se afirma, né? A paisagem se mostra. Esse versículo, ele é curto, ele é muito desafiador, mas acreditem, ele vai fundamentar todo o entendimento das passagens que vieram antes e das que virão depois no Evangelho de Mateus. E não é exagero o que eu estou dizendo. E talvez, de todos os versículos que nós estudamos nas últimas semanas, e eu tenho recebido alguns bons elogios, assim, de pessoas que estão dizendo, as últimas 3 semanas, as últimas 2 semanas, pelo menos na data que nós estamos gravando hoje, né? Então, demais. Mas esse versículo, ele vai, sabe, descortinar, ele vai abrir o nosso entendimento para uma nova concepção de cristianismo. Quando eu digo nova, não que ela não tenha sido apresentada antes, é que ela ainda não foi ostensivamente vivida. Então, só ainda é uma novidade. As coisas que nós vamos dizer aqui. Luiz, vai sem suspense, que versículo que é esse? Vamos lá, então? Mateus, capítulo 12, versículo 16. E advertiu-os para que não tornassem público. Só. Só isso. E advertiu-os para que não tornassem público. Aí que entra a importância do estudo minucioso, porque esse é um versículo que seria guardado lá no porão da nossa lista de prioridades no estudo do Evangelho e ficaria lá adormecido. Geralmente o que a gente faz com um versículo desse. É o que se tem feito com um versículo com essas características. Tão curto e aparentemente, supostamente tão desconectado do resto. É aquele versículo que quando a gente lê, a gente chega a pensar assim, por que não emendaram essa frase com a anterior? Pensou isso, Joana? Eu estou aqui falando, será que não vai ler o anterior? Se ele é a continuação da fala anterior, nós já vamos lembrar a fala anterior, por que quebraram ele e transformaram ele num versículo à parte? Por quê? Vamos lembrar de uma coisa? Quando isso começou a ser estruturado, não tinha um negrito itálico sublinhado, gente. Não tinha. Sabe? Caneta hidrocor, não tinha. Então, a estratégia para colocar em destaque alguma coisa, e aí nós reafirmamos aqui o que nós falamos agora mesmo, que o Evangelho de Mateus tem esse propósito didático, pedagógico, é os autores da obra e os organizadores da brochura bíblica, né, dessa versão moderna, dividida em capítulos e versículos, é eles dizendo assim, quando for estudar, esse aqui estuda separado, viu? Entendeu? Entendeu, Ana? É os autores dizendo assim, esse trechinho aqui, não põe no bolo, não. Esse aqui é especial. Você pede uma sobremesa no restaurante, uma cheesecake, e aí vem, em cima da cheesecake, um morango flambado. Sabe? Eu também não, eu chutei. Vem um morango flambado. Eu sei que só aparece em cardápio de rico, então flambado, tá lá. Um morango flambado em cima. Aí, Ana, você vai comendo a torta, você pega
Bom, pelo menos pobre faz isso. Pega o moranguinho, põe ele de lado, num cantinho do prato, come a torta toda, para depois você comer só aquele moranguinho flambado. Faz isso. Esse versículo é o moranguinho flambado. A gente vem estudando uns versículos, mas chega nesse, os autores estão dizendo, ó, esse aqui separa, esse aqui estuda com calma. Se precisar, estuda semanas, dias, décadas, este versículo. O que está acontecendo no contexto para a gente entender o porquê que ele tem essa posição estratégica, especialíssima? Jesus percebe a movimentação dos fariseus, no sentido de assassiná-lo, de matá-lo. Jesus se afasta, mas esse afastamento nós estudamos aqui, que ele vai além de um deslocamento físico, de uma fuga, é sobretudo um movimento psíquico, e no caso de Jesus, como ele sempre estava muito bem, na condição de Cristo, que era e é, esse movimento, ele é simbólico, ele é metafórico, ele é convidativo, é ele dizendo para os discípulos e para quem mais quisesse atender o convite: vamos sair dessa vibe. O pessoal mais velho não entendeu o que eu falei, Ana. Vibe é abreviação jovial de vibration. Vamos sair dessa vibração. Vamos sair desse patamar escuro e sombrio que esse pessoal tá se movimentando. Vamos procurar uma ideia e um sentimento que seja superior. Jesus faz isso. Aí nos versículos anteriores, a grande surpresa é que a turba numerosa atende o convite. E esse atender o convite marca a mudança de patamar evolutivo. Da condição de turba, que só escutava, se comovia, mas não se comprometia, para a posição de discípulo, que escuta, atende e tenta exemplificar. É a conversão que nós estudamos na reunião passada. E aí o versículo anterior diz que essa conversão, essa mudança de paradigma e de olhar sobre a vida, a respeito da vida, representa a cura de muitas enfermidades. Porque o versículo vai dizer, ao acompanhar Jesus, Jesus curou a todos. Olha que coisa impressionante. Todo mundo foi curado. Isso foi Eu fiquei curiosa com essa informação. Estava no capítulo 15, né? Jesus saiu dali e a turba o seguiu e ele curou a todos. Eu falei, mas como Jesus curou a todos, né? Porque a gente sabe que ele curava, mas de acordo com o merecimento. Isso a gente sabe, embora o Evangelho disse que ele curava muitos, né? Mas como ele curou a todos? Eu, na realidade, fiquei sem entender. E agora, com a explicação do finalzinho, agora a continuação, né, do versículo 16, é que a gente vai entender que essa cura foi uma conversão. Como eles mudaram o patamar de pensamento, de sintonia, automaticamente, algumas imperfeições que eles tinham, já deixaram para trás, mudando a sintonia, mudando a vibe, como ele diz aí, né? A vibração. Mudando o degrau, né? Exatamente. Eu achei isso muito interessante. Por isso que ele falou que é importante. Mas, Giselda, eu não estou conseguindo compreender, entender como que se deu isso. Ele falou que o afastamento não foi físico, foi um afastamento não foi afastamento vibratório. Não foi afastamento só físico, ele falou. Foi físico, pois ele saiu dali. Ele saiu dali e a turba o seguiu. Então, ele disse que o afastamento não foi só físico. Eles mudaram também a vibração, deixando ali, acho que eles ficaram tão chocados com a posição dos fariseus e comparando, perceberam que eles tinham mais a ganhar com Jesus
E imediatamente eles acompanharam Jesus e mudaram também o rumo Então, dos pensamentos deles. o que ele quis dizer é que com os argumentos que Jesus estava usando ali com os fariseus, a turba, digamos assim, estava acompanhando o seu raciocínio. E quando ele se afastou e a turba foi atrás de Jesus, porque viu nele razão, né, no que ele Isso aí. falava, isso que promoveu a mudança. a modificação interna de cada um deles. Exatamente. Coisa que não aconteceu com os fariseus. Exatamente. Isso. Foi em cima. Tem a outra passagem também, né, que ele fala: aquele que quiser vir a mim, pegue a sua cruz e me siga. Uhum. Ou seja, quem quiser que siga o que ele está falando. Né? Siga, mas sabendo que não é só ir atrás, não, né? Não, pega a sua cruz e me siga. Exatamente, tem que levar a cruz. Pega a sua cruz e me siga saber que com todas suas imperfeições, suas dores, suas como é que se diz? Sua cruz mesmo, né? Que cada um carrega, né? Aquilo que precisa passar, seguir Jesus, não fisicamente nos pais, mas seguir aquilo que ele está tudo ensinando. Que ele nos né? ensina. Né? Correto. Exatamente. Mas depois ele vem e fala: o meu jugo meu jugo é leve e meu fardo é suave. Ou eu posso ter trocado aqui. Ou seja, essa cruz seguindo ele fica leve. Como Jerusa gosta de dizer, quem segue Jesus leva uma cruz de rodinha. Pois é. Isso aí. Simbolicamente fica leve. Você seguindo Jesus, mais leve. Fica mais leve. Vamos ver lá o que ele vai dizer. Um tinha, sabe, frieira no dedão, curou. O outro tinha, sei lá, conjuntivite, curou. É isso. Está mencionando a cura de uma mesma enfermidade. Frieza afetiva. Porque quando nós falamos do estender as mãos, da cura do homem mirrado, da mão mirrada, nós falamos que ele sofria, metaforicamente, daquilo que toda a modernidade, por exemplo, sofre. Sentimentos ressequidos, limitações profundas no campo do sentimento, do amor e da afetividade. Essa é a cura que é operada antes. Bom, o que é o grande desafio desse versículo de hoje? Jesus, esse versículozinho, vira para a turba que foi curada, para os espíritos que mudaram de patamar de multidão para discípulos genuínos, e fala o seguinte: não tornem isso que aconteceu com vocês público. Opa, parou tudo. Não conta para ninguém que Pois você está olhando, então não estou entendendo mais nada. Mas não é para divulgar o evangelho? Nós não criamos até canal no YouTube para divulgar o evangelho. Filmamos 1h15 todo dia para divulgar o evangelho. O Haroldo Dutra não viaja o país inteiro para divulgar o evangelho. Né? Até fora do país, do Brasil, para divulgar o evangelho. O Chico não psicografou mais de 400 obras para divulgar o evangelho. E aí? Que história é essa? Paulo não viajou o Mediterrâneo inteiro para divulgar o evangelho? Martinho Lutero não traduziu o texto bíblico para uma língua nacional e vulgarizou isso com a imprensa para divulgar o evangelho? Não é assim? E aí? Não inventaram e criaram o esmilinguido para divulgar o evangelho? E aí? Aí Jesus vira para aqueles lá, uma turba numerosa, era para ele aproveitar agora, né? Qualquer CEO de marketing de uma grande multinacional
Falei, poxa vida, é agora que eu vou fazer o marketing. Aquele tanto de gente, era a hora de Jesus falar, vamos panfletar. Cada um vai criar uma conta no Facebook e nós vamos viralizar o evangelho agora. Mas não. Ele vira para aquele pessoal e fala, vamos ler do jeito que está no versículo para não ter erro. Ó, e advertiu-os. Uma advertência. Jesus fez assim com o dedinho, falou, advertiu-os. Para que não tornassem pública a cura. Não tornem pública a cura. Não contem para ninguém, é isso? Bom. Jesus não falou em português. Ele falou em aramaico. Mas a memória afetiva de Mateus registrou, possivelmente se acredita nisso, é dividido. Um grupo acha que foi em hebraico mesmo, como língua litúrgica. Outro grupo fala, não, deve ter sido já em grego. Eu me posiciono de que Mateus possivelmente escreveu em hebraico. Era um texto voltado para a comunidade judaica. Mas o manuscrito foi sendo reproduzido, adensado, estruturado em grego. E a versão mais completa de onde o Haroldo traduziu é em grego. Então, nós vamos fazer o seguinte. Não é assim acrescentando. Se a gente simplificar assim, Flavinha, as pessoas iam acrescentando partes. Aí dá margem para o pessoal muito pé atrás, muito desconfiado e com razão, deram motivo, que fala assim, eu não vou confiar nesse texto não. Quem conta um conto aumenta um ponto. Mas eu falo quando fala acrescentar, no sentido de, tem algumas Bíblias que trazem, antes de as partes históricas, explicações, eu acho que nesse sentido. Eu estou falando do texto do proto-evangelho. Eram manuscritos, eram pergaminhos. Não tinha nem separação em capítulo nem versículo. Corrido. E da direita para a esquerda. Em hebraico. Depois mudou quando é para o grego. No caso do Evangelho de Mateus. Certo? Isso permanece assim até a tradução da Vulgata Latina. Quando se organiza o texto que vai ser o texto canônico em latim da Igreja Católica. Com a Reforma Protestante, estou fazendo esse retorno porque nós vamos ter que usar o grego hoje um pouquinho. Com a Reforma Protestante, Lutero pensa o seguinte, entre o fiel e o entendimento da Escritura não pode ter mediação. E como o latim era uma língua litúrgica, só os sacerdotes a sabiam, você nunca lia o Evangelho. Entendeu, Sadel? Ninguém lia a Bíblia. Ela estava em latim, uma língua que você não conhece. Você dependia do sacerdote te dizer, está escrito na Bíblia. Tá, qualquer coisa pode estar escrita na Bíblia, né? O que o Lutero faz? Ele liberta a Bíblia desse cárcere linguístico. Ele busca um original grego, e ele vai fazer isso recorrendo ao mundo bizantino. Ele busca um original grego e traduz a Bíblia do grego para a língua nacional dele, que era o alemão. E dá a ideia, né? E fala para o pessoal da Espanha, o pessoal de Portugal, o pessoal da França, fala, façam o mesmo na língua de vocês. E aí que surge aquela profusão enorme de traduções do grego para a língua, né? Língua nacional. Isso numa vertente protestante, porque na vertente católica, a tradução católica ela deve ser canonicamente feita a partir do latim. Porque aí vem a contra-reforma. A Igreja Católica entende que precisava dar uma resposta a essa demanda. Então, aí, futuramente, a Igreja Católica está falando, então, os fiéis católicos também vão ter que ler na língua nacional, na língua materna. Por isso que tem essa divisão. Essa é uma Bíblia protestante, essa é uma Bíblia católica, né? Só que tem uma questão, né? Tradutor e traidore, né?
É impossível você traduzir sem se colocar. Se você traduz e é um protestante, é inevitável que a sua concepção religiosa vai estar ali. Vai estar na tradução. Se você é um tradutor católico, vai estar ali. Se você é um tradutor espírita, também. Inevitavelmente, isso é uma coisa que o Haroldo deixa muito claro. A tradução, ela tem muito diversão. Quando você vai traduzir, você está colocando ali o significado das palavras, mas também está colocando o seu entendimento, a sua interpretação, a sua versão do que está sendo dito. Por isso que o Haroldo também tem um cuidado, às vezes, de colocar como ele acha que deveria ser traduzido, mas põe um númerozinho e lá embaixo uma nota de rodapé, falando, ó, mas essa palavra também pode significar isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. Entendeu? Convém, quando for estudar a tradução do Haroldo, você ir lá embaixo, ou lá do lado, a nota de fim de passagem, e ver lá, ó, essa palavra também pode ser outra, diferente. Vocês sabem como é que o seu Honório fazia, gente? Que curioso. O seu Honório, ele fazia o seguinte, ele pegava várias traduções, várias. Pegava da Bíblia do Peregrino, pegava a Bíblia de Jerusalém, pegava, né, o João Ferreira de Almeida, ia no Xerox, na época era assim, viu, Ana? Ia no Xerox, na fotocopiadora, tirava a cópia. Aí ele vinha com a tesourinha, olha só o que o seu Honório fazia. E ele falava assim, não, essa palavra aqui me parece mais apropriada. Recortava aquela palavrinha da tradução do versículo da Bíblia de Jerusalém. Depois ele pegava a palavrinha, uma outra palavrinha da Bíblia do Peregrino. Ele ia pegando aquilo e fazia tipo telegrama de sequestrador, sabe? Ele pegava a folha branca e vinha colando aquelas palavras e montava uma tradução dele. É um pouco isso. Só que não é uma coisa tão subjetiva. Eu disse, porque o senhor Honório, o que o senhor Honório fazia? Ele sabia qual versículo que estudar e ele pegava e ia ler a interpretação do Emmanuel. Ele lia Emmanuel. Aí ele pensava assim, bom, segundo a interpretação do Emmanuel, segundo a maneira como o Emmanuel analisou esse versículo, com certeza essa palavra aqui, ó, que o padre Roland Devaux usou na Bíblia de Jerusalém, ela é mais apropriada, ele usava ela. Então ele montava uma tradução meio personalizada, mas um personalizado baseado na teologia emanuelina. Bonito isso que eu falei, né? Na teologia emanuelina, na maneira como Emmanuel entendia aquele versículo. É uma opção. É a minha escola. A minha escola é emanuelina. Às vezes eu estudo um versículo, isso é bom deixar claro, porque tem uma turma que acompanha, às vezes fala, mas não sei se é bem assim. Eu leio Emmanuel. Se o Emmanuel falar, vai por aqui, parece uma coisa meio, né? Atávica, mas não é. Se chama segurança. No mundo acadêmico é assim. Não é assim? Né? Uma das coisas que você faz quando vai publicar um trabalho acadêmico é você enunciar na sua metodologia qual é a sua linha de pesquisa e entendimento. Qual teórico vai fundamentar a sua análise, não é assim? Aí você fala, eu sou da escola liberal, eu sou da escola marxista, não é assim? A minha linha de entendimento bíblico passa primeiro pela escola de Emmanuel. É isso que nós fazemos aqui. Por isso que nós vamos circular nesse versículozinho aí, a palavra pública. Nós vamos circular ela. O Ju vai pôr em destaque. Pública. Por que nós escolhemos essa palavrinha aí? Pública. Por quê? Porque em grego, essa palavra no original grego, quando a gente foi fazendo o interlinear... Ele está falando pública, mas está escrito público. Aqui no Haroldo, advertiu-os para que não tornassem público. Quer dizer, o fato. Ele está usando pública, ele está usando a palavra cura, que não tornassem pública a cura. Mas no original, aqui no Haroldo, ele traduziu como público. O amigo Rogério me ajudando. É phaneros.
Phaneros. Phaneros, tradução mais possível é que o Haroldo fez mesmo. Publicar, tornar público, tornar pública. Publicar, tornar público. Só que a gente ganha muito em termos semânticos, né, em termos de significados adjacentes, né, o chamado campo semântico, quando a gente pega a palavrinha, phaneros, por exemplo, e procura o radical dela, a palavra grega de onde ela derivou. Phaino. Vocês querem ver uma coisa? Phaino é tornar claro. É iluminar. Mas aí, como é uma palavra muito própria da língua grega, a gente tem que criar uma imagenzinha para vocês entenderem o que ela significa. Imagina uma caixa escura, lacrada. Aí você pega o seu celular, põe naquela caixa escura. Aí você fecha a caixa. Aí, vou ter um buraquinho na caixa, você olha o seu celular que está lá dentro, pela caixa. O que você vai enxergar? Pelo buraquinho da caixa. Escuro. Aí você destampa, abre a caixa e tira aquele celular. O que vai banhar o seu celular? O que vai envolver seu celular e torná-lo visível? Luz. Claridade. Você tirou de dentro e trouxe para fora. Vou criar outra imagem. Você está dentro de casa, a luz está desligada, você está tentando enxergar um negócio que você não está enxergando legal. Você corre e sai para o quintal e vai para o sol para ler. Você jogou luz sobre aquilo. Esse tornar claro, tornar evidente, tornar conhecido, visível, é também um tornar externo, exterior. É o de dentro que vai para fora. Você põe uma chave dentro do bolso, Tonzinho. Lá dentro do seu bolso, está claro ou está escurinho? Quando você tira de dentro do bolso e chacoalha ela aqui, ficou claro, consequentemente, visível. Você tirou de dentro e trouxe para fora. Então, Jesus está dizendo para esses curados, essa cura de vocês não é para ficar no claro, não é para ficar no evidente, não é para ficar do lado de fora. É um pouco mais complexo que isso, seu Ademo. Faça propaganda, mas no privado. Porque o contrário de público é privado. Não faz a propaganda do lado de fora. Faz a propaganda do lado de dentro. Bom, até aí está claro? O público ali é Jesus dizendo: não torne público. Não leve para a rua. Não leve para a praça. Mas ele não está dizendo... Ele está falando para interiorizar na realidade, né? Fala, senhor. Quando ele está falando isso aí que ele falou, que Jesus falou, não torne público, e ele estava dando essa conotação aí de que você não deve trazer para o claro, e sim, ele estava dizendo que ou ele está querendo dizer que é para você divulgar no boca a boca ou apenas com a sua conduta? Eu acredito mais que seja isso, Chico. E você também interiorizar o que você absorveu, o que você aprendeu. Não adianta você exteriorizar, você ficar falando para todo mundo, mas se você não vivenciar aquilo. Isso é uma forma também que eu entendo. Se de antemão eles já foram curados, supõe-se que eles mudaram o modo de pensar, a concepção deles, né? Então, eu entendo que ele estava querendo dizer que ou que eles
divulgasse apenas no boca a boca ou divulgasse com a sua conduta, com o seu modo de agir. Eu acho isso aí mais acertado. Uhum. Vamos, então, parar por aqui, porque o nosso horário já está ultrapassado. E a gente depois continua, porque realmente é um assunto bem... É interessante, né? Interessante, que tem que realmente ficar claro para todo mundo, né? Eu achei muito bom. O movimento que a turma fez foi de segui-lo. Exatamente. Isso faz toda a diferença. Agora você vê, se você não tem uma de posição. Isso. Se você não tem uma explicação, você não vai entender. Por isso que é importante essa análise. Você viu que o Aloysio está sempre falando que ele se reúne, né, com alguns companheiros, e esses companheiros tem um que ele diz que faz pesquisas muito profundas, traz várias fontes para ele, mas sempre assim, fontes coerentes. E como ele disse, a fonte que ele mais utiliza é Emmanuel, né? Com certeza. Lembra aquele link que eu coloquei aí do estudo do NEP? É muito interessante ali também. Ali eu coloquei aqui o versículo e tudo, e depois tem as referências cruzadas sobre o mesmo assunto. E no Marcos 7,36 ele fala: e ordenou-lhes que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. Então tem essa outra conotação também, né? Você quer fazer uma coisa ficar conhecida, é você proibir. Com certeza. Isso aí é lógico, né? Faz o efeito contrário. É. Por isso que o espiritismo também foi crescendo, né? E aí ele acho que até isso que ele fala mesmo sobre o ato de fé de Barcelona, né? Que queimaram todas as obras. Isso, eu lembrei agora que você está falando. E diz que tinha gente que ia lá no lixo tentando buscar na fogueira, ver se achava alguma coisa. Alguns livros não foram totalmente queimados, eles foram lá pegar os livros para ver o que estava escrito. Exatamente, curioso, para que é isso que estão queimando? Eu quero saber o que estão queimando. E aí desperta, né? Se for proibido, gente, quando a coisa é mais aberta, ninguém se preocupa. Agora, se for proibido, todo mundo quer saber por que é proibido, o que está escondido. O meu evangelho aqui está tão velhinho que parece que saiu do Alto de Fé de Barcelona. Já está tão remendado. Eu tenho alguns aqui. Eu ganhei muito, uns. Né? Eu ganhei um, inclusive, de uma professora na faculdade. Gente, vamos parar por aqui, dar o nosso tchau para vocês, agradecer muito a presença de vocês. E a gente continua nesse texto, nesse vídeo de Aloysio Elias no próximo sábado. Porque eu estou achando assim, eu pensei até, como eu falei para vocês, eu até pensei a gente fazer aquelas colocações, mas eu achei ele muito profundo. Achei que era melhor a gente ouvir as explicações dele, porque ele já traz um negócio mais mastigado, né? Em um outro versículo, a gente joga para todo mundo fazer as pesquisas aí, dar as opiniões, fazer suas reflexões. Tá ok? Rita, você está aí, Rita? Eu nem tinha visto. Oi, querida, tudo bem? Tudo, querida. Então, meus amores, não saiam daí, a gente vai fazer a nossa prece. Muito obrigada por todos, pela presença de todos. Fico feliz que vocês sempre sabem como eu fico feliz de estar aqui. Alexandre, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Obrigado, Giselda. Obrigado. Estamos todos juntos. Beijo para vocês. Bom domingo. Muita paz nos corações. Beijo no coração de cada um. Beijo, um abraço. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau.